Olá, sou a psicopedagoga Najara. Estou aqui para esclarecer um pouquinho a diferença entre reforço escolar e sessões de psicopedagogia. Por quê? Eu recebo algumas ligações, alguns pais que vêm aqui no consultório com a dúvida se o filho precisa do reforço ou se ele precisa das sessões com a psicopedagoga. Então, eu espero poder ajudar um pouquinho a esclarecer a diferença entre os dois. Oi, vamos falar um pouquinho sobre o reforço escolar. Como o próprio nome diz, né, é um reforço. Então, eu vou reforçar aquilo que a criança está com dúvidas, né, ou até mesmo não assimilou, né, bem aquela matéria. Quando que os pais procuram um reforço escolar ou uma aula particular? Quando o filho começa, né, a ter problemas com as disciplinas. O que são esses problemas? São as notas baixas. Né? Então, aqueles alunos do Fundamental 1 que já têm provas, né? Então, quando o pai vê que em português, em matemática, em geografia, a criança está com uma nota muito baixa, aí ele começa a procurar um reforço para estar ajudando essas crianças. Por que o pai procura um reforço? Porque muitas vezes eles não conseguem ensinar em casa ou até mesmo não têm paciência, né? Então eles procuram uma pessoa que tenha, né, a capacidade de estar ensinando essas crianças de uma forma diferente. O reforço escolar, ele não é só a reprodução daquilo que a criança aprendeu. Muitas vezes, quando ela aparece com dúvidas, não é o fato que o professor não conseguiu passar o conteúdo, ou até mesmo porque a criança estava dispersa na sala. Não, é que a forma como foi explicado, a criança não entendeu. Então, no reforço escolar, é utilizado o próprio material da criança, porém, de forma diferente, né? Então, os estudos, às vezes, são feitos de formas lúdicas, né? O professor particular ou o professor do reforço, ele monta outras atividades, outros exemplos, que é justamente para essa criança aprender. Esse reforço, essa aula particular, ela é individualizada, né? Por quê? O professor, ele já está na sala de aula com muitos alunos, com uma sala cheia. O reforço, a aula particular, tem que ser o quê? Individualizada, no máximo com 2 pessoas, para que essa pessoa, né, que esteja ensinando, porque não precisa ser necessariamente um professor, ele possa tirar todas as dúvidas e dar uma atenção especial. No caso da psicopedagogia, é um campo, né, que ele mescla a psicologia e a pedagogia e estuda o processo de aprendizagem humana. O que isso quer dizer? Que no momento que a criança, o adulto, o adolescente está numa sessão de psicopedagogia, o psicopedagogo ele vai estudar, ele vai entender o porquê que essa criança não aprende. Por isso que é bem diferente de um reforço escolar, né? O objetivo da psicopedagogia é melhorar o processo de aprendizado. Então, meu filho é disperso na sala de aula, meu filho não consegue ler, não consegue escrever. O psicopedagogo, ele vai investigar, ele passa a ser um detetive dentro da área da educação, né? Com também o apoio da psicologia para poder entender o porquê que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto não aprende. Ele identifica os problemas através de testes, né? E no final, né, ao final desses testes, ele faz um relatório. E se for preciso, ele encaminha para um psicólogo, para um fono, para um neuro,
E também começa a trabalhar as intervenções psicopedagógicas, que é onde ele vai ajudar a melhorar esse desempenho, né? Dentro da sala de aula, dentro do dia a dia, no cotidiano. Então, o reforço escolar e a psicopedagogia são bem distintas, é bem diferente um do outro. Espero poder ter ajudado, ter esclarecido a diferença entre reforço escolar e sessões de psicopedagogia. E se você ainda está com dúvidas, não sabe ao certo, né, do que o seu filho precisa, entre em contato. Marca um horário sem compromisso, né? Estou à disposição para poder ajudar, para poder conversar. Caso queira saber um pouquinho mais, acesse o site. Eu sou a Najara Campos, sou psicopedagoga e fico à disposição.